pauta burra dessa semana: nos anos da internet brasileira, enquanto as pessoas estão morrendo afogadas na lama do RS, foi um debate acalorado ao redor de uma única pergunta, que vai soar estranha para quem ouvir pela primeira vez. Se você tivesse que escolher em estar na floresta com um homem ou um urso, qual dos dois você escolheria? Essa pergunta surgiu de uma série de entrevistas de rua por um perfil no posto da internet, o TikTok, chamado The Screenshot HQ, e é direcionada às mulheres. Would you rather be stuck in a forest with a man or a bear? Bear. With a bear. Well, I've heard about bears. They don't always attack you. Depends what man, but probably a bear. Oh, 100% a bear. Which Probably a bear. a bear. I would say a man. O vídeo se tornou viral, originando a trend toda uma discussão por trás de sua semântica entre conservadores e feministas. Naturalmente, esses resultados não fazem sentido algum. Não demorou muito para nós, homens, pessoas do sexo masculino, começarem a questionar as respostas das feministas, o que levou jornalistas e tiktokers a fazerem o que fazem de melhor, que é parecerem espertos falando bobagem. Nos vídeos e nos artigos, eles comparam o número de ataques de ursos com ataques de homens. Porém, essa comparação não faz sentido algum, porque o número de encontros de mulheres com ursos é muito menor que o número de encontros de mulheres com homens. Por dia, indo e voltando do trabalho, uma mulher vai passar por centenas de homens diferentes e muito dificilmente um deles vai puxar ela para um beco e estuprá-la. É claro que tudo depende do contexto, e eu tenho certeza que alguém vai levantar um caso isolado para tentar desprovar meu ponto, mas eu acredito que o Brasil ainda tá ruim ao ponto de você não poder sair de casa em plena luz do dia. Enquanto isso, 1 a cada 10 encontros com ursos marrons são fatais, porém isso realmente não importa, porque elas provavelmente nunca vão ver um urso sequer na vida, especialmente aqui no Brasil, onde eles sequer fazem parte do nosso ecossistema. Outras feministas simplesmente apontam para casos de mulheres sendo abusadas, assediadas, estupradas e mortas por homens, como forma de justificar o porquê elas escolhem um urso, dizendo que o homem é simplesmente pior que um animal selvagem, e ainda se vitimizando e dizendo que se você as questionar, você provavelmente é um desses homens que é pior que um urso. Porém, simplesmente apontar esses casos é uma ação de envenenar o poço, que parte da presunção que qualquer homem pode ser o perpetrador desses abusos, o que não é verdade, e o argumento se torna ainda pior quando levantada a questão física entre um homem e uma mulher. Sim, fisicamente uma maioria dos homens tem a força para estuprar uma mulher. Como toda mulher pode matar o namorado enquanto ele dorme, nenhum dos dois lados fazem isso graças à nossa consciência. Cometer um ato tão horrendo como assassinato e estupro é algo que apenas um psicopata pode fazer. Uma pessoa que não valoriza e não se importa com a vida alheia, e obviamente esse tipo de argumento é prontamente ignorado quando o assunto é transgenderismo, porque leva a uma conclusão que não beneficia os progressistas. Como essa generalização também não os beneficia quando o assunto sexo é trocado por raça, assumir que todo homem é um estuprador em potencial não é diferente de assumir que todo negro é um possível assaltante ou que todo muçulmano é um terrorista. Logicamente, se você olhar para alguns casos de ataques de ursos, eles são horríveis, como esse, em que uma mulher russa foi devorada lentamente por um urso e seus filhotes durante um período de 1 hora, que permitiu que ela ligasse para a mãe enquanto estava sendo devorada. A maioria dessas feministas vivem em uma bolha cosmopolitana e provavelmente nunca encontraram um animal selvagem na vida. Eu sou do interior de São Paulo, obviamente eu nunca encontrei um urso, afinal eles não existem aqui. Porém, isso não é desculpa para eu ser ignorante sobre animais selvagens. Existem sprays de urso por um motivo e ele não é bonito. Essas respostas são simplesmente missândricas. Essas feministas vivem em um estado de paranoia e enxergam todo homem como um estuprador em potencial, e tudo isso não passa de uma forma de justificar toda essa paranoia. A semântica da resposta das feministas, que sozinho, como uma mulher, todo homem iria degenerar a uma máquina de sexo que transa igual animal, a chatuba de mesquita do bonde do sexo anal. Andamos de redre, viemos pegar mulher, a chatuba de mesquita do bonde do Nike Estuprar a mulher. Porém, é claro que não é apenas isso, e nós temos que ir a fundo e buscar compreender o porquê essas feministas levam esse tipo de percepção dos homens. Sexo eu
Fica bem claro com um pouco de pesquisa que a maioria delas tiveram experiências ruins com homens ao longo da vida, seja como pai, irmão, namorado, o que as levou a generalizar todo homem que elas encontram, e existe sim mérito nesse ódio. Ele não veio de lugar nenhum, e essas mulheres precisam de ajuda, e é isso que elas querem, porém, essa é um tipo de ajuda que só pode vir de um homem, o que vai direto em encontro com o que as feministas mais radicais acreditam, ou então o que resta é instrumentalizar a narrativa como forma de conseguirem simpatia para saírem ganhando, te excluindo por meramente questionar uma pergunta hipotética que não faz sentido algum, e mesmo que realisticamente elas estejam erradas. Porém, a real pergunta é por que uma mulher normal que nunca sofreu algum abuso levantaria esse mesmo tipo de opinião. A internet deu voz a uma terceira onda feminista que permitiu que essas visões de mundo missândricas e paranoicas se espalhassem em massa e entre as mulheres menos politizadas, que vivem em um estado de incerteza constante graças a essa narrativa perpetrada e a um senso de isolação que cresce entre as mulheres mais jovens. Ironicamente, a única coisa que o progressismo fez foi fazer o abismo entre os sexos ficar maior. Não existe mais regras formais que governam como um homem e uma mulher devem agir na sociedade, como eles devem se vestir e se comportarem, o que torna a natureza dos dois imprevisível. Isso, é claro, afetou mais o homem, que ainda deve em vários momentos reafirmar sua posição tradicional da sociedade, enquanto a mulher não precisa reafirmar a dela. Essa relação com a imprevisibilidade latente dos relacionamentos modernos entre o homem e a mulher podem explicar o porquê elas escolherem um urso, mesmo sendo opção lógica. O urso é previsível, elas têm ciência exatamente do que ele vai fazer. Relações românticas entre os sexos se tornou algo estranho, o que por sua vez as fez desestruturadas. Hoje a maioria das mulheres sequer vão se encontrar em um relacionamento amoroso verdadeiro em nossa sociedade cada vez mais hedonista, e isso obviamente é ruim para os dois lados, com tanto o homem quanto a mulher mais infelizes com suas vidas. De qualquer forma, a gente tem que ter em mente que esta é uma discussão exclusiva da internet. Por mais que a terceira onda feminista tenha com sucesso fomentado essa guerra dos sexos que nós vivemos hoje, ela é quase que exclusiva da internet e ambientes que tendem ao progressismo como universidades públicas. Fora desses lugares, a maioria das mulheres ainda escolheriam a opção lógica que é o homem. Enfim, a discussão terminou de uma forma que já deveria ser esperada. Sarro e deboche, afinal, não tem como engajar honestamente com esse cenário hipotético. Por outro lado, mesmo não o faz, porque ele não faz sentido nenhum. É uma pergunta feita em má fé, para feministas se vitimizarem e no final ainda se pintarem como o lado cheio de razão. Como se rissem de você provasse seu ponto, que homens são mais perigosos que o urso porque eles tiram sarro da sua cara e fizeram memes. E o que nós podemos tirar desse grande psyop? Eu realmente não sei. Que as pessoas são estúpidas? Bem, não fique surpreso se até o final do ano estourar uma notícia de que uma mulher foi devorada por um urso. Mas até lá, fiquem com Deus e não alimentem animais silvestres.ないです。